Olá, meu nome é Bruna de Souza Vanazzi e eu sou aluna do terceiro ano do curso técnico em meio ambiente integrado ao ensino médio no campus Bento Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do projeto de pesquisa que se chama Razão e Paixões na Moralidade em Hume, que é coordenado pelo professor Franco Soares. Esse é um projeto de pesquisa em filosofia que tem como área específica a ética e como objeto a teoria moral do filósofo escocês David Hume. Hume foi um filósofo escocês que viveu na Europa do século XVIII e hoje é considerado um dos maiores filósofos da língua inglesa. A sua obra é ainda uma das mais relevantes entre os filósofos modernos, em função da influência que ela exerceu em discussões contemporâneas sobre ética e epistemologia, por exemplo. O nosso tema de pesquisa são as condições da ação virtuosa, segundo a teoria motivacional apresentada pelo Hume, e o nosso problema é compreender de que modo as relações entre os aspectos racionais e emocionais da psicologia humana favorecem, dificultam ou impedem a produção de um caráter louvável. A nossa hipótese de trabalho é que o agente moral tem a produção de seu caráter limitada pelo temperamento e pelo hábito. O hábito, nesse caso, inclui a educação e os processos gerais de socialização. O objetivo geral da pesquisa é compreender como a razão se relaciona com as paixões ou as emoções na produção das ações morais humanas. Razão aqui pode ser entendida como os aspectos racionais ou cognitivos da nossa psicologia humana. Para atingir esse objetivo geral, a gente tem os seguintes objetivos específicos: diferenciar as teorias filosóficas que respondem ao problema mente e corpo e compreender as implicações causais dessas teorias para a produção das ações humanas, analisar a natureza das emoções ou distinções morais, segundo a teoria empirista das percepções da mente desenvolvida por Hume, analisar as consequências éticas dos conceitos de hábito, educação, caráter e temperamento, identificar em que medida as condições para a produção de um caráter virtuoso dependem da natureza humana, das condições individuais e de fatores socioculturais, avaliar se a ética humeana é ou não uma alternativa razoável para os dilemas morais contemporâneos, identificar em que medida a ética humeana das virtudes pode auxiliar no planejamento de políticas públicas de educação, e, por fim, como elemento inovador dessa nossa nova fase do projeto, o nosso objetivo é refletir se o componente curricular de filosofia no ensino médio pode contribuir para o desenvolvimento do caráter virtuoso dos estudantes, segundo a perspectiva ética do Hume. A pesquisa é relevante de um ponto de vista social, porque o tema dela fala de um dos aspectos centrais da ética, que é justamente a relação entre as nossas ações morais voluntárias e a nossa motivação psicológica. A reflexão sobre esse tipo de tópico permite a gente pensar nas melhores soluções e estratégias para resolver tanto problemas de relacionamento entre pessoas no interior de uma comunidade moral, quanto problemas que estão relacionados às políticas públicas de educação, definindo qual modelo educativo que seria mais apropriado à psicologia humana. O reflexo prático de reflexões teóricas sobre a ética e a moralidade é a aposta metodológica de um saber filosófico que compreende o ser humano como um ser afetivo, social, autônomo, consciente e criativo, que é capaz de interagir e empreender um modo emancipado e ético na sua realidade socioeconômica. A pesquisa é tecnicamente relevante porque oferece um conjunto de práticas e soluções que visam atender aos objetivos da pesquisa e ao teste da hipótese da pesquisa. Entre essas soluções estão as redações de artigos científicos, a produção de seminários e a apresentação e discussão de resultados obtidos em feiras científicas como a Mostratec. A pesquisa também é relevante do ponto de vista científico porque pretende oferecer uma resposta interpretativa própria ao problema que orienta. Do ponto de vista de uma pesquisa científica em filosofia, essa resposta ela tem valor científico na medida que surge de uma metodologia estruturada e também nos ajuda a compreender fenômenos que são tão importantes para práticas pedagógicas no ensino médio, especialmente no que diz respeito à relevância do componente curricular de filosofia. De acordo com seus objetivos, a pesquisa desenvolve uma metodologia exploratória. Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, a nossa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica. As etapas teóricas da pesquisa incluem leitura, contração, explicação e comentário das fontes primárias, e leitura, explicação e síntese das fontes secundárias. Como fonte primária, foi utilizado o livro Uma Investigação sobre os Princípios da Moral, de David Hume, e algumas seções do Tratado da Natureza Humana, também de David Hume. Como fontes secundárias, foram utilizadas passagens de textos sobre ética, filosofia da mente e psicologia moral. Como estamos em situação de isolamento, as orientações do projeto ocorreram de maneira virtual pelo Google Meet todas as sextas-feiras de tarde. Nos encontros foram discutidas leituras e planejadas as atividades seguintes. A metodologia propriamente filosófica utilizada fundamenta-se na interpretação textual e na análise e interpretação de argumentos. Esse projeto já está no seu 4º ano de desenvolvimento e cada bolsista que dele fez parte tem um cronograma de atividades individual.
com novos objetivos de pesquisa baseados nos desenvolvimentos anteriores. Alguns dos resultados do projeto nos anos passados foram a redação de 3 artigos, que foram publicados no livro Humanidades, Reflexões e Ações, editado pelo Núcleo de Ciências Humanas do Campus Bento Gonçalves, e a promoção de um seminário virtual durante os meses de junho e agosto de 2020, no qual convidamos professores e professoras de filosofia de outras instituições para discutir com os membros do projeto e com discentes convidados do Campus Bento temas relacionados a esse projeto de pesquisa. Além disso, o projeto foi premiado como um dos destaques da área de Ciências Humanas na MostraTech 2020, representado pela bolsista Lorenza Bottom. Esse reconhecimento torna o nosso projeto o primeiro projeto de pesquisa do Campus Bento a ganhar destaque na MostraTech. Nessa nova fase do projeto, ficamos honrados em poder representar novamente o Campus Bento Gonçalves no IFRS na MostraTech desse ano. Através da leitura e análise das fontes primárias e secundárias de pesquisa, é possível indicar que, para o Hume, a produção de um caráter moralmente louvável vai ser limitado pelo temperamento e pela educação do agente moral. O temperamento se relaciona com as condições psicológicas do sujeito, ou, em outras palavras, com as suas paixões e desejos. A educação, por sua vez, vai ser basicamente produto dos processos de socialização primária e secundária sofridos por um indivíduo até o final da vida. Em Hume, esses processos são caracterizados como hábito. A repetição constante de experiências semelhantes, portanto, vão estimular o indivíduo a agir de forma coerente com as suas experiências passadas. Nesse sentido, o hábito dará origem a certos tipos de comportamentos e raciocínios que são capazes de influenciar a conduta humana. Além de ter contribuído muito para o meu entendimento acerca do funcionamento cognitivo humano, as atividades que nós desenvolvemos no projeto até aqui foram extremamente importantes para o meu desenvolvimento pessoal. Pelo estudo da lógica, eu consigo expor e estruturar os meus raciocínios de uma forma mais clara e ordenada. Quando nós começamos a trabalhar dentro do projeto com o debate mente-corpo, eu me desvencilhei de algumas verdades que eu tinha como senso comum. E quando o meu orientador introduziu no projeto as questões epistemológicas, eu compreendi a possibilidade teórica e prática da produção de conhecimentos absolutos. Por fim, depois que eu conheci os principais argumentos do Hume sobre o funcionamento da psicologia humana, eu pude reconhecer o papel complementar que desempenham a razão e emoções na produção de juízos, ações e também de caráteres. Ainda, conforme a gente foi avançando nas leituras e nas discussões acerca da filosofia moral do Hume, eu compreendi a importância do estabelecimento de uma teoria ética prática. Seria uma teoria de acordo com a natureza e os limites dispostos pela psique humana. A reflexão acerca de temas éticos dessa forma se torna válida e essencial na medida em que a moralidade guia a ação humana. Disso, eu compreendi o quão importante seria a formação ética e o estudo metódico da filosofia dentro da educação brasileira institucionalizada. Isso porque, enquanto agentes sociais livres e dotados de consciência, a análise da determinação moral das ações e dos caráteres se torna um fator de extrema importância para qualquer indivíduo, e principalmente para aqueles indivíduos que vivem em um governo democrático. Estudar ética na escola poderia ser uma forma de estimular a inclusão cidadã das novas gerações na sociedade, além de estimular o debate crítico e a repercussão moral das nossas ações enquanto indivíduos. Nesse sentido, é possível pensar na filosofia como sendo um dos componentes curriculares que pode servir como mediador pedagógico do desenvolvimento das virtudes, segundo a tradição humeana, a partir das quais as emoções são centrais para o desenvolvimento dos sujeitos. Obrigada.